O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. A cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações, que lamentavelmente está todo comprometido, com raríssimas exceções, você sabe disso. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. Quem comprou a Vale do Rio Doce? Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros. Isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. Você entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce? O narcotráfico. Quem comprou a Vale do Rio Doce? O narcotráfico. Eu não posso provar, mas é revista internacional, citado especificamente como um dos homens, citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora os jornais não querem que o doutor Ernesto seja candidato à presidência. Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, é um crime de lesa pátria. Crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor. Só pode ficar aí, doutor Passos, por favor. Naquela época... por favor, doutor Passos. Nessa época... Não, eu queria um pouquinho um trabalho do Almirante, que escreveu na época no jornal. O Almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gabi Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, que ele faz uma análise circunstanciada do que é a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem? É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Bem, isso aí, pessoal, saudando todo mundo aí com a Shalom aí do Messias e uma jornada aí, o culto Nova Ordem Mundial, tá? E esse é o episódio Mídia Podre, parte 1, esse é o episódio A Mídia Podre, parte 1, pois é, eles atacaram de novo, né? Quem? A Rede Esgoto, a Rede Globo regurgitando mais uma vez as suas mentiras escancaradas. O fato dessa vez aconteceu no dia 26 de abril de 2019, durante a comemoração dos 54 anos da Rede Globo, e deu aquela coisa toda no Jornal Nacional, aquela propaganda toda. Imagine vocês que houve uma homenagem no Congresso Nacional, isso mesmo, houve homenagem, ok? E é claro que isso foi mostrado com toda aquela pirotecnia, aquela propaganda toda no Jornal Nacional. O primeiro a homenagear os 54 anos da Rede Esgoto e contar muitas mentiras foi o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, né? E exaltando a Globo, que a Globo é isso, que a Globo é aquilo, que a Globo é acolá, que a Globo é a melhor coisa do mundo. Tipo assim, o povo brasileiro não pode viver sem a Globo. Se não fosse a Globo, o Brasil não é Brasil se não fosse a Globo. Mas é uma baita mentira, uma baita conversa fiada. Senadorzinho vendido, prostituta vendida. O Senado fez hoje uma sessão especial em homenagem aos 54 anos da TV Globo. Ao abrir a sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a TV Globo se consolidou como um patrimônio dos brasileiros e chamou a atenção para a diversidade da programação e para a importância da emissora para a democracia. O jornalismo da emissora é referência nacional e internacional, reconhecido pelo respeito, pela verdade, pela seriedade, Mentira!
pela visão crítica, Mentira! e pelo comprometimento de seus profissionais com o dever principal da imprensa, o dever de informar. Tenho a convicção de que o Brasil certamente não seria a pujante democracia de hoje sem a contribuição inestimável do jornalismo independente, responsável e novamente crítico da Rede Globo de televisão. Poxa, eu não imaginei que pudessem fazer uma coisa dessas inventando tanta mentira. Gente, precisa ter em mente o seguinte. Primeiro, os políticos, eles não mandam. Essa história de democracia, Estado, democracia de direito, isso é conversa fiada. Okay? Não importa se você vota em Chico, se você vota em Francisco. Okay? Dá no mesmo. Okay? A agenda global, nova ordem mundial, vai avançando. Okay? Então o poder não está exatamente com o povo. Os personagens que governam o Brasil estão por detrás das sombras. E são grandes banqueiros e grandes corporações. Okay? Muitos dos quais sequer estão nesse país. Okay? Os graúdos mesmo estão fora, que é a turma da nova ordem mundial. Okay? Então um dos braços dessa nova ordem mundial é justamente a mídia. Okay? A mídia é vendida, a mídia não trabalha para o povo, muito pelo contrário. O objetivo da mídia é alienar o povo, manter o povo na ignorância acerca das coisas que estão acontecendo, isto é, manter o gado manso. Por exemplo, na Copa do Mundo, Rússia 2018, e a Rede Globo fez aquela pirotecnia toda, Galvão Bueno como um super show, tipo uma ilusão do povo. É jogo da Islândia, é jogo do Marrocos, como se fosse a melhor coisa do mundo, a Copa, tipo assim. Só que enquanto a Rede Globo estava iludindo vocês, enquanto você estava perdendo tempo no jogo da Islândia, essa Copa tudo armada para a França ganhar, tá? Então, enquanto o povo estava iludido, o Congresso Nacional, a saber, a Câmara dos Deputados, estava votando a venda do pré-sal. O que eu disse para vocês? A Vale foi vendida a preço de banana, a venda do pré-sal toda para a China, porque o Brasil é isso, o Brasil fornece matéria-prima para a nova ordem mundial. Privatizações, detalhes de privatizações, governo, sai governo, é de direita, PSDB, é de esquerda, PT, agora entra o Bolsonaro e só privatizando, é nosso patrimônio que vai embora, já dizia o doutor Enéas. Ok? Então, enquanto você estava iludido lá na Copa, igual um bobão, eles estavam vendendo o nosso patrimônio, okay? Uma riqueza inestimável que é o pré-sal, okay? E a Rede Globo não falou só um pouquinho de nada do pré-sal. Porém, jogo da Irlanda, jogo do Marrocos, jogo de não sei quem, ou seja, eles exaltando. Enquanto isso, o Congresso aproveitou o embalo para vender o nosso pré-sal, para votar, para vender o nosso pré-sal. Quer dizer, que comprometimento é esse? Se é comprometimento conosco, então por que não falou do pré-sal? É comprometimento com a ilusão da nova ordem mundial. E o Galvão Bueno exaltando a nova ordem mundial nas finais da França e a nova ordem mundial. Agora vamos a Copa da nova ordem dos jogadores de futebol e das seleções pelo mundo. É uma nova ordem no futebol. Geral, uma nova ordem das seleções. Uma palhaçada, rede de esgoto, mídia podre, ok? Globo lixo, vendida, é uma mídia Illuminati, ok? Na sequência, foi a vez do Adolfo Rodrigues, líder da rede, exaltar a Rede Globo. Notem que esse Rodolfo Rodrigues, ele está quase todo dia no Jornal Nacional, como oposição, metendo pau no Bolsonaro, no governo. Ou seja, a Rede Globo exalta ele, dá chance para ele, dá mídia para ele. Indissociável da Constituição, o da liberdade de imprensa. Um momento histórico urge a necessidade de fazer a homenagem nesse ato à atuação da imprensa. Mentira! É a nossa Constituição que proclama, no seu artigo 5º, sobre a liberdade de imprensa. Não existe democracia que não tenha a tríade: liberdade de expressão, liberdade de ir e vir e, principalmente, a liberdade de imprensa. Sem essa tríade, não há de se falar em Estado democrático de direito.
Puxa, eu não imaginei que pudesse fazer uma coisa dessas inventando tanta mentira. Nada mais justo do que ele devolver. Eles fazem um troca-troca. Nada mais justo que o Rodolfo Rodrigues exaltar, melhor do mundo, a Rede Globo, o Estado democrático de direito, tem que ter a mídia livre. Gente, como eu disse, a mídia é podre, a mídia não serve você, o povo. A mídia engana você, o povo. É uma ilusão. Por exemplo, é o Big Brother. O que é o Big Brother? Para você se acostumar que é normal ter câmeras te vigiando o tempo inteiro. Aí que vai entrar o verdadeiro Big Brother de George Orwell. É vigilância e controle total na nova ordem mundial. Reconhecimento facial, tá? E não se preocupe com câmeras, se preocupe com a vigilância mental. Acesse a playlist MK Ultra e Gang Stalk. Você vai ver a tecnologia micro-ondas de baixíssima frequência. Vigilância, manipulação, leitura mental. Mas enfim, o próprio George Orwell já disse isso em 1948. E no livro 1984, Big Brother, George Orwell já disse, olha, a massa, que é o povo, sustenta a marca. A marca, nós consumimos, sustentamos a marca. A marca sustenta a mídia. Como? Através de propagandas, um intervalo comercial. E a mídia aliena o povo. É óbvio. A marca, nós sustentamos a marca. A marca dá dinheiro para a mídia nos alienar. Então, ou seja, sempre eles vão estar lá no alto da pirâmide, sempre. Okay? E o povo vai ser sempre um gado alienado. George Orwell já disse isso. Okay? Então esse Estado democrático de direito, isso é conversa fiada. Quem governa, essa história de que você escolhe o seu representante, okay, que o poder emana do povo, isso é conversa fiada. Okay? Outra coisa, foi citado aí os direitos e garantias fundamentais, artigo 5º. Que conversa fiada. Conversa fiada. O próprio exemplo disso são os target individual. Acesse a playlist e veja o depoimento de várias vítimas já aqui no Brasil. Target individual, tortura com arma psicotrônica, invasão de privacidade total. Okay? Cadê os direitos humanos? Cadê essa conversinha fiada de 70 anos de direitos humanos? Agenda 2030, cadê? Tá? Os target individual são as cobaias da nova ordem mundial. Ok? Cadê? Por que não tem direito de garantia fundamental, artigo 5º do target individual? E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, tá? E a mídia podre não mostra o caso do target individual, do MK Ultra, tortura psicotônica, não mostra. Por quê? Porque eles fazem vista grossa, não interessa. É contra o interesse da nova ordem mundial. Então isso é conversa fiada, essa coisa. Na sequência, foi um representante do judiciário, né? Mais uma prostituta, o ministro Dias Toffoli exaltou. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou a seriedade da informação veiculada pela Rede Globo. E fez questão de citar as novelas, que contribuem, segundo ele, para a formação da identidade nacional. Se não fosse as novelas da Globo, o que a nação brasileira estaria assistindo? Enlatados, desculpe o termo, enlatados da dramaturgia de uma outra nação, de um outro país. E mais do que nos contar a nossa história, a dramaturgia da Rede Globo exporta essa história ao mundo. Mentira! Dá uma identidade ao brasileiro, dá uma autoestima à nação brasileira. Dá a todos nós a alegria de poder saber que nós temos uma dramaturgia que produz mais horas do que Hollywood inteiro. Puxa, eu não imaginei que pudesse fazer uma coisa dessas inventando tanta mentira. Todos eles, político, ministro, tudo prostituta, vendida.
posto tudo vendido para a Nova Ordem, vendido para a Globo. Acho que eles não ganharam uma farpela boa para puxar o saco da Rede Globo? Claro que puxando o saco da Rede Globo, a Rede Globo exalta eles. Se não puxar o saco, bater de frente da Rede Globo, a Rede Globo mete o pau neles na mídia. Igual, por isso que ele mete o pau no Bolsonaro. Ok? Então, ou seja, aí o representante, o ministro do Supremo, tipo assim, como se o Supremo tivesse uma grande credibilidade. Eles aumentaram o salário deles no ano passado, 2018, de 33 para 39 mil reais. Eu te imagino, 12 milhões de desempregados. Ah, Previdência, vão reformar a Previdência que o Estado está quebrado. Quer dizer, e o Estado está quebrado, mas eles aumentaram o salário deles. E o efeito cascata? Como que esse Estado está quebrado? Eles aumentam. Que imoralidade! Que imoralidade! Então aquilo ali é uma conversa fiada. Outra coisa, a Rede Globo, de uns 5 anos para cá, eles não falavam de Supremo, ninguém nem sabia o que era o Supremo, ninguém tá nem aí pro Supremo. No entanto, eles estão agora, todo dia aparece Supremo Tribunal Federal na Globo e na mídia de maneira geral. Por quê? Porque a mídia podre, fechada com a nova ordem mundial, quer implantar o conceito de Suprema Corte nas nossas mentes. Por quê? Porque a nova ordem mundial quer um governo global, okay? E eles querem uma autoridade global para poder resolver todos os problemas, como se fosse uma Suprema Corte. Okay? Por isso que esse conceito de Suprema Corte está sendo empurrado pela mídia mundo afora na cabeça do gado. Okay? Agora também conversa fiada também esse Supremo Tribunal Federal não está trabalhando para você, amigo, está trabalhando contra você para te escravizar. Então mais um ministrozinho vendido, mais uma prostituta, 3 prostitutas, líder do Senado, Davi Alcolumbre, o tal do Rodolfo Rodrigues e o Dias Toffoli do Judiciário, prostitutas da Rede Globo, vendido para puxar o saco, para enganar você. Rede Globo é um lixo, é a Globo lixo, é a rede esgoto. Por quê? Inclusive, esse Dias Toffoli exaltando a novela da Globo. Olha, o Brasil não seria o mesmo se fosse essa novela, que a novela é cultura. Se o povo brasileiro tivesse assistindo novela, estaria assistindo o quê? Uma novela estrangeira? Não, meu amigo, eu te respondo, sua besta. Se o povo não estivesse assistindo essa novela lixo, estaria fazendo uma faculdade, assistindo um programa educativo, anunciando, estudando a palavra de Deus e outras coisas muito melhor do que perder o tempo com esse lixo de novela. Okay? Isso que o povo teria que fazer. Novela que, principalmente sai novela mais tarde, que faz apologia a toda espécie de ocultismo. Agora a novela 7º Guardião, Sociedade Secreta, exaltando Sociedade Secreta. Todo tipo de feitiçaria, todo tipo de homossexualismo, destruição de família, adultério, poligamia, é só sacanagem da mais escancarada. O povo precisa disso, vai fazer uma faculdade, vai estudar uma palavra de Deus. Quer dizer, um lixo a Rede Globo. Então não cai nessas mentiras aí não, tá? Nessas mentiras dessas prostitutas vendidas aí não, ok? Mídia, um dos braços principais da nova ordem mundial. Inclusive, é o caso da mídia ocidental, de maneira geral, ela é controlada por sionistas, né? Eu sempre falei que o sionismo é a cabeça do octógono. Então, por falsos judeus, né? São Khazares Askenazes, na verdade, que mandam nessa CNN, ABC, NBC, enfim, tudo vendido. Tudo vendido. Um dos caras aí de frente da nova ordem mundial, o próprio Ted Turner, da CNN Internacional, ok? Então, ou seja, a mídia é um dos principais tentáculos do Illuminati sionista da nova ordem mundial. E a Rede Globo está com eles. A Rede Globo é totalmente vendida, ok? Fiquem com a Shalom e até... Enfatizou que o compromisso da Globo é retratar a democracia. Puxa, eu não imaginei que pudessem fazer uma coisa dessas inventando tanta mentira. Definiu como um regime ruidoso, barulhento, com diferentes projetos em choque e formas de viver diferentes, sempre de maneira imparcial. Mentira!